Oats apresenta Bom Vivan Ano 18. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Imperatriz Gourmet. Kia Power Imports. O poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, aí na sua televisão. Gente, ela é membro da Academia de Letras de Biguaçu, autora das biografias do comendador da comunicação, meu queridíssimo Antunes Severo, e da cantora lírica Ruth Gebler. Seu livro de estreia sobre cegos teve a renda toda revertida para a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Em 2015, outra obra biográfica, Somos Centenários, Memórias dos 100 anos da CIF, foi incluída na Cápsula do Tempo da Associação Comercial de Florianópolis, a ser aberta no ano de 2115. Eu acho que eu não vou estar aqui para ver, né? Tem total trânsito em diferentes redutos femininos pela longa atuação como jornalista de TV, jornal e também como colunista social. A nossa entrevistada de hoje fez uma seleção de 30 mulheres com um contundente espírito empreendedor, reunindo suas histórias por meio de um livro chamado Você Mulher Ainda Melhor. Já está aqui conosco a minha queridíssima amiga de longa data, Ana Cristina Lavrati. Tudo bem? Léo, vontade de abraçar, né? Mas estamos proibidos. Pode abraçar. Que loucura viver toda essa pandemia, né, Ana? Para nós, especialmente, né? Que somos seres totalmente sociáveis, que a gente gosta de encontrar as pessoas e pessoas diferentes em lugares diferentes. Isso a gente sente falta. Ana, você é uma jornalista de carteirinha, né? Formada pela Universidade Federal no início da década de 90? 1990 eu saí da UFSC, tinha 20 anos. Naquela época a Federal era a única escola de jornalismo de comunicação social do estado? E só tinha entrada em março, então não dava nem para passar para o segundo semestre. Era pegar ou largar. Você sempre foi uma mulher muito comunicadora, de fino trato, de fala fácil. A comunicação, o jornalismo era o seu caminho natural ou você chegou a pensar em outras oportunidades de trabalho? Cheguei a pensar em ser escritora. Primeira coisa que eu pensei, vou até explicar, Léo, que eu acho que isso eu não contei para ninguém, mas o meu pai tinha uma fábrica de papel e naquela época já trabalhava com reciclagem. Então ele recebia toneladas de revistas. Toneladas de gibis, revistas. E quando eu digo que eu cresci no topo de uma montanha lendo, é verdade, não é figura de linguagem. A gente subia naquelas revistas enquanto elas não iam para ser derretidas e eu cresci lendo. Você era uma devoradora daquelas histórias? A primeira alternativa, eu acho que foi ser escritora, mas a minha mãe pensou que seria uma carreira mais previsível se eu fosse jornalista. E acabei concordando com ela. Mas as coisas acabam se fundindo, né? Porque assim, para ser uma boa escritora, não obrigatoriamente, mas assim, a faculdade de comunicação, ela ajuda, auxilia muito, né? O jornalista não deixa de ser um contador de histórias e a diferença é que o escritor pode ter essa permissão para criar os seus personagens. E eu, por ter essa veia do jornalismo, eu gosto de personagens que sejam pessoas reais. A ficção não te encanta? Por enquanto, não. Década de 80, década de 90, iniciozinho, que cenário você encontrou quando você saiu da faculdade? Só para ter uma ideia, Léo, durante a faculdade não tinha a menor chance de fazer um estágio, era assim 1 em 100 que conseguia uma oportunidade. Então eu fui ser professora de ginástica. Me lembro dessa época, você... Por quê? Professora de aeróbica. Posso dizer que você foi um símbolo sexual naquele seu meio ali, porque você era uma mulher super elegante. Sarada. Então, já era maromba antes de inventarem esse termo, né? Mas não existia o Conselho Regional de Educação Física, uma pessoa que se sentisse confortável conduzindo uma aula de ginástica, então não era um crime. Eu era liberada para praticar aquilo e eu dava aula tanto em academia quanto na praia. E na praia, aquela multidão de alunos que tinha projetos grandes, era muito animado nos fins de semana.
E eu já dava aula com microfone, né? Então esse negócio assim de palco, microfone, sempre foi uma coisa muito natural para mim. Você chegou a participar do Verão Vivo, que a TVBV tinha, o Verão Vivo era um produto muito bacana naquela época. Mas naquela época eu era da concorrência. Eu fazia o Verão Mágico, que era da RBS, e um outro que aí era nas praias lá de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, naquele litoral que era da Rádio Atlântida. Essa conexão te levou para o Diário Catarinense? Não? Como é que foi a sua ida para lá? Bom, como eu falei, era muito difícil conseguir uma vaga num veículo, os jornais ainda eram preto e branco, tinha menos na TV, então a programação era praticamente nacional, tinha poucos programas aqui, não tinha sorte assim de ter um Bom Vivan. Mas eles, na onda dos grandes veículos de comunicação do país que lançaram um curso de jornalismo aplicado, que era uma forma de capacitar os seus profissionais, então eles traziam professores do exterior, era uma forma também de mostrar o status da Folha, desses jornais assim bem respeitados. E a RBS, na onda, lançou o curso de jornalismo aplicado aqui. E foi super concorrido porque quem trabalhava na RBS ficava cerca de meio ano recebendo salário integral para estudar. Então foi bem concorrido, porque os próprios funcionários da RBS queriam. E fora todo o mercado, porque era aberto ao público. E aí você passou? Na seleção, passei. Passou? e posso dizer que eu fui a primeira na lista, porque foi ordem alfabética. Sensacional. Olha, essa história de ordem alfabética, eu não sei se a gurizada hoje tem noção da importância de quem gosta de ser o primeiro para sair, para receber a chamada e poder sair, para ir embora, por exemplo. Sabe como é que é o nome da minha mãe? O meu avô veio da Síria. O nome da minha mãe, Zarif Beiloni Kof Beiloni. Então, começava com Z. Com Z. E o nome já era árabe, né? E começava com Z, aí quando veio a primeira filha, a minha filha vai ser com A. Vai ser com A. Que história interessante isso. A sua mãe, dentro da família, nunca aconteceu ninguém na história da comunicação? Bom, o primo irmão da minha mãe, Arthur da Távola, que pra gente sempre foi o tio Paulo Alberto, né? Mas, então, assim, era um grande nome da comunicação no Rio de Janeiro, acabou sendo senador. Principalmente ele. Agora, aqui tem uma informação que o seu primeiro livro você escreveu em 2002. Você trabalhava aqui na nossa casa, na TVBV? Trabalhava na TV. Eu lembro eu sentada numa bancada, igual a gente está agora com o Marcelo Passamai, dando entrevistas sobre o livro. Aquilo eu achei tão relevante, já falar sobre a obra. Em seguida, eles me chamaram para ir no programa da Olga Bongiovanni, que tinha o programa nas manhãs da Band. Eu fui até São Paulo gravar entrevista ao vivo sobre o livro. Foi uma repercussão, porque naquela época não tinha esses jargões assim da inserção social, não tinha esse espaço de... E como diz um dos personagens do meu livro, o Arthur, ele diz, sim, nós somos tratados como deficientes visuais, mas nós somos eficientes. Essa é a verdade. Eles têm que ter muito mais eficiência para dar conta de alguma limitação. Como é que você foi parar nesse universo tão peculiar, tão diferente, tão específico da sociedade que são os cegos? É incrível essa história. Eu era vizinha do Paulinho Ferrarini. Paulinho Ferrarini, um dos maiores legítimos bom vivants de Florianópolis. Legítimo bom vivant, o genuíno, o que trouxe o termo para Florianópolis, né? Porque ele era um paulista, levava uma vida muito boa aqui. Fotógrafo. E de tanto sai, dorme tarde, não se alimenta direito, aquela coisa, ele teve uma dificuldade na vista. E nós morávamos no mesmo prédio, e o outro vizinho no prédio era um oftalmologista, o doutor João, super respeitado. E então, assim, o Paulinho teve a ideia, vou fazer um livro, vou contar vou mostrar, abrir os olhos da sociedade para mostrar como que os cegos administram as suas rotinas. E chamou o doutor João, que ele fez os rodapés do livro, com chamadas para a gente também prestar atenção. Se acaso tiver alguma coisa, procurar um tratamento precoce. E o livro teve a renda, então, revertida para a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Depois eu comecei nos colégios, acompanhada por personagens, ou mesmo por outros cegos que eu nem conhecia. E foi tão interessante, eu fiz o ato físico na Escola Internacional Unisociés, que foram alunos de... Primeiro eu fiz para o 5º ano, aí, não, vai também no 6º. Daqui a pouco era o ato físico cívico para todos os alunos do colégio, porque eles ficaram muito interessados
em mostrar o que a gente normalmente não vê. O que de mais interessante você observou quando você fez essa imersão nesse público? Por exemplo, como que o médico receita um remédio conta-gotas para o teu nenê, sendo que o pai e a mãe são cegos? Como que eles vão contar as gotas? Isso é muito interessante, coisas que eles enfrentam limitações que nem passam pela nossa cabeça, que a gente nem lembra que aquilo existe. E outro consenso que teve na época, que o orelhão era um inimigo, porque o orelhão chegava na cabeça antes da bengala, porque ele vinha para frente, assim. Então isso foi muito comum, eles comentando, mas eram todos assim, deficientes visuais que tinham uma profissão, que estudavam, porque trabalhavam. Eles são muito desbravadores, né? Tu imagina que tem uma das principais limitações do corpo, que é a visão. Eles caminharem pela cidade, muitas vezes pegam ônibus, atravessam ruas. Claro que muitas vezes eles também encontram alguém para auxiliar, mas se não tiver ninguém para auxiliar, eles vão sozinhos. Eu lembro que eu morava num prédio no Itajubá, na Mauro Ramos, e que sempre tinha alguns deficientes visuais lá, alguns cegos, e eles saíam para trabalhar e voltavam. Aquilo com autonomia. Com autonomia, de certa forma, é uma coisa que encanta quando você observa. Mas o Arthur é o que eu tenho mais contato até hoje. E na época ele ainda estava assim, se adaptando com a situação, porque imagina um pai de família com um bebê de colo, ele levou uma bolada na testa no jogo de futebol e perdeu a visão de um dia para o outro. Não foi gradual ou eu nasci assim, não, de um dia para o outro, como é que eu vou ver meu nenê? E acabou que eu criei um vínculo com o Arthur, sabe por quê? Ele fez o caminho de Santiago de Compostela. Ele anda de bike dupla para cá e para lá. Ele faz tanta coisa, ele tem tanta autonomia, ele trabalha. E aí, ele veleja. E o mais curioso que ele contou, que ele resolveu que ele também queria ser fotógrafo. Então, ele foi velejar e disse, mas me dá a câmera. E fez as fotos do ângulo dele. Que loucura. Foi tão interessante. Sim. Aí ele pedia para as pessoas descreverem. Isso é sensacional. Muito rico, né? Hoje no nosso Bom Vivant temos o prazer de conversar com essa jornalista, poeta, escritora, encantadora, Ana Cristina Lavrati. Nosso Bom Vivant tem oferecimento da Oats, essa empresa muito bacana que integra várias empresas com uma visão de negócio incrível, comandada pelo Marcelo. Marcelo Vieira é um cara sensacional. Realmente acreditamos que sendo seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Além da Oats, o nosso programa também tem oferecimento dessa loja maravilhosa chamada Harmonize, que integra e compõe todo o cenário do Bom Vivant, e também da Unilux, que tem as persianas mais incríveis do Brasil, produzidas, criadas, comandadas aqui em Santa Catarina pelo Ivan e pelo Ivanzinho. Bom, e a escola canadense Maple Bear Continente está atendendo normalmente com as aulas presenciais e remotas. Tudo de acordo com o projeto de volta às aulas aprovado no Plancom. Todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade Continente. Para garantir a segurança de alunos, professores e demais colaboradores, a Maple Bear Continente fez um investimento no valor de R$125 mil na compra do sistema de desinfecção hospitalar chamado Buckling Basic, da fabricante Elroy Medical. O sistema efetua a desinfecção em todos os ambientes da escola em lote
log 4, termo técnico que indica a desinfecção de 99,9% dos micro-organismos de superfícies e do ar. Para se ter uma ideia, essa mesma tecnologia de desinfecção está sendo realizada no Hospital Florianópolis, que é referência para a Covid-19 no estado de Santa Catarina. Além disso, a escola investiu mais de R$10 mil na compra de face shielder, tapetes, totens, óculos, máscaras, álcool em gel e cartazes, além de sinalizadores. Para os pais que optarem pelas aulas online, a escola fez um forte investimento em câmeras, microfones e plataforma de comunicação remota. Para agosto deste ano, a expectativa é inaugurar a nova unidade da Maple Bear Continente. Um prédio novinho está sendo construído e vai contar com uma espaçosa estrutura com laboratórios, biblioteca, quadra de esportes e muito mais. Venha fazer parte de uma das melhores metodologias de ensino do mundo, numa escola bilíngue de verdade. A Maple Bear Continente atende desde a educação infantil até o 7º ano do ensino fundamental, e o telefone e o endereço estão aí na sua tela. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento: Imperatriz Gourmet, Unilux, transformando espaços em ambientes. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Jurerê Internacional. Claro, você merece o novo. Nosso programa tem oferecimento de Jurerê Internacional, você sabe, né? Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a gente tem a nossa casa de praia em Jurerê Internacional, nesse lugar que é maravilhoso dentro do hotel e o campanário. Hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com a Ana Cristina Lavrati. Ana, temos uma passagem de trabalho além da TVBV aqui, que nós comandávamos uma manhã de sábado pela manhã. Era muito divertido, assim, era o de olho no esquenta, de olho na mulher, você fazia toda a integração dos projetos. Mas a gente também teve um momento muito interessante, que foi a realização de um trabalho de relação de mídia, de relação de imprensa com o Ibiza de Balneário Camboriú, que foi um marco no entretenimento de Santa Catarina. Mas você sempre foi uma mulher muito alinhada com o dia, o lifestyle, os exercícios. Como é que era essa sua função à noite? Eu lembro que às vezes você dizia, estou cansada, não gosto disso. Não... Aí entra o trabalho de resiliência de um bom profissional? Léo, antes eu preciso dizer que quando eu comecei a trabalhar com o Léo, aquele não era o Léo, ele era o Leonardo. E a gente era ao vivo, aquela confusão, e às vezes eu ficava, mas é Leandro ou Leonardo? Depois que virou Léo, facilitou bastante. E a gente se encontrava, então, aqui em diferentes momentos, mas também no Ibiza. Eu fui jornalista do Ibiza durante 6 anos. 1 ano em Florianópolis, depois todo o período que eles chegasse a trabalhar com a Dulce também? Estiveram em Balneário Camboriú. 1 ano era com a Dulce aqui. Dulce Rigoto, um marco também, uma das mulheres mais charmosas que Santa Catarina viu. Um beijo, Dulce. Eu sei que você assiste o nosso programa pela internet, então mandar um beijo hoje que você mora no Rio Grande do Sul. O nosso queridíssimo Júlio Rigoto com a Rejane também. Saudades eternas. E o Gabriel. E o Gabriel Rossato, que era um grande personagem também. Que é apaixonado por música eletrônica. Mas quando o Ibiza veio para cá, que era diferenciado porque não existia esse conceito de complexo. Uma casa noturna era aquele bar com aquele perfil. E eles já vieram com diferentes bares para a pessoa circular no mesmo lugar. Uhum. E aí, Ana tem que fazer, eu era repórter do Diário Catarinense, tem que fazer a matéria sobre o Ibiza. O que é esse Ibiza? Vou ligar, então. Telefonei. Porque na época não tinha nada de pendrive, manda um arquivo, drive, não. O mundo não era digital. Era um telefonezinho. Aí eu liguei e a Dulce descreveu. E ela começou a descrever o bar El Cielo, o bar El Inferno. E eu, mas que inferno é esse, gente? Era difícil de compreender o conceito. Até hoje, se a gente tentar explicar isso, para quem não viveu aqueles momentos, vai ter dificuldade. Cada bar, cada ambiente tinha a sua personalidade. E eu fiz a matéria para o Diário Catarinense e no dia seguinte fui surpreendida com flores. Porque ela disse que eu descrevi perfeitamente. Então, assim, a gente já teve uma afinidade aí que foi além do script. Realmente foi uma surpresa. A conexão, e eles sempre foram muito apaixonados pela escrita da profissional Ana Cristina Lavrati. E aí ela insistiu para eu começar a trabalhar. Eu já estava no Diário Catarinense, eu já dava aula na praia, mas nunca fui de recusar serviço, né?
Ainda mais quando mas é curtias jovem. muito pouco, né? Era sempre a trabalho. Aliás, a Ana sempre foi uma mulher muito séria, né? Não, e muito sonolenta também. Preciso confirmar que a gente não está aqui para fazer pose, né? Eu sou uma pessoa que 10 da noite começa a piscar a luzinha. Hoje ainda pensei, nossa, fim de semana, né, Léo? Eu poderia, assim, estender, mas não é o meu perfil. Eu realmente gosto de dormir cedo. Isso te faz ter uma boa saúde e te faz ter um bom corpo, você está muito bem para uma... Eu não vou te falar... Não vou Vamos falar dizer que menos pior. Não vou falar... Não, menos pior, Léo. Mas você está muito bem. Tipo, dessa época do Ibiza que eu te conheci para hoje, você mudou quase nada, Ana. Ah, poxa, que legal. Bom, vou falar aqui o Mulher que eu costumo dizer. tem dificuldade para aceitar um elogio. Não, é porque eu gosto das minhas frases prontas, né? Que eu costumo dizer que a força que eu tenho é a força que eu treino. Então, também não tenho essa ilusão que a gente vai ter saúde quando precisar. Ou a gente tem um estoque, ou não tem. Então, é uma coisa que todo dia tem que ir lá e se abastecer, se proteger, cuidar da alimentação. Após o primeiro livro, qual foi a tua segunda obra? A da Cif? Veio a biografia do Antônio Severo, eu comecei a escrever aqui. Que deve ter sido mágica também, aqui na né? TVBV. Aqui eles fizeram uma parceria com a Faculdade Estácio. Nós entrevistávamos os antigos da comunicação, os pioneiros. O senhor que contou que subiu o Morro da Cruz a cavalo, porque não tinha estrada para avaliar se caberia uma antena lá em cima. Nós entrevistamos no estúdio da Estácio com os alunos assistindo. Então, eles ali já ficavam sabendo da história da telecomunicação em Santa Catarina, mas o projeto não foi adiante. Só que nessa interface com o Severo, eu percebi também o quanto era rica a trajetória dele, mas, por outro lado, eu não sabia de todo o brilho daquele tesouro. Eu sabia, assim, flashes. Depois que eu descobri que ele tinha sido fundador da DVB, que ele não se limitou só a ser o galã do rádio ou ser executivo da comunicação, que ele trabalhou pelo conjunto também. Foi lindo contar a história do Severo. Que legal. O Antônio Severo é um marco, é um dos maiores personagens que o nosso estado já teve aqui. E para ter uma ideia, o lançamento foi no Palácio Cruz e Souza e foi a maior venda da editora, que editou o livro, naquele ano e noite de lançamento. Então, para ver como de fato ele era uma pessoa querida. Agora você levantou um bom assunto. É possível ganhar dinheiro fazendo livro no Brasil? Como que surgiu o projeto do meu último livro? Você, Mulher Ainda Melhor. Esse era o último tópico. Não, mas eu tenho que puxar, né, para explicar que não dá mais para ser artista sem ser um empreendedor da arte. E para ser um escritor sem ser um empreendedor da literatura. Então, eu cursei um programa do Sebrae, que o Sebrae oferece gratuitamente, que é muito bom, que se chama Sebrae Delas. E lá no Sebrae Delas, assim, a Ana foi migrando desse papel de contratada para a pessoa que pode criar um projeto do zero. Não, eu posso criar um projeto do zero, definir um tema, definir um molde. Porque há uma transformação entre a pessoa que faz um livro, executa, que vem com o lado lúdico, que vem com o lado de pesquisa, que está muito aflorado a arte, para o lado do empreendedorismo, que entra números... Viabilizar. Interessantíssimo. A gente já vai falar desse livro aí, mas antes eu quero falar para você que o nosso Bom Vivan tem um oferecimento da Costelaria Ponta da Agulha. Olha, são 4 endereços onde você encontra a melhor costela de Santa Catarina, incluindo agora Balneário Camboriú. Tem Costelaria Ponta da Agulha e também da Claro. Conectividade em casa é matemática, consagrar, piscinar, pão caseirar, meditar, papear, rock'n'rollear, maratonar, acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil, com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. Além da Claro, o nosso programa tem um oferecimento da Kia Power Imports. Em cada modelo que produz, a Kia coloca toda a excelência e devoção de quem é apaixonada por fabricar automóveis. Temos uma relação passional com nossos projetos e buscamos obstinadamente a perfeição, especialmente quando o assunto é design.
Oferecer uma experiência única aos clientes. Esta é a única razão de existir da Kia. Isso é o poder de surpreender. O Werner Coiffé você encontra no Continente Shopping. Aliás, o Continente Shopping é o lugar perfeito para você reunir a sua família e passar bons momentos com muita segurança e com equipamento repleto de entretenimento e as melhores lojas, com certeza. A Maratona Authentic Games já começou no Continente Shopping. Venha encontrar os personagens, participe dos jogos virtuais mais divertidos e tenha uma experiência incrível com realidade aumentada, aqui no Continente Shopping. Além do Continente Shopping, eu vou falar do Imperatriz Gourmet. Imperatriz Gourmet é o lugar onde eu adoro fazer compras. Você encontra Imperatriz Gourmet em vários lugares, incluindo no Floripa Airport. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Precisando de óculos para ver de perto e de longe? Na Óticas Carol você compra o par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E concorre a prêmios no sorteio. De longe, a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro. É Carol em dobro para cada um. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento: Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coiffé, Force, Clothes e Arts, Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Muito bem, hoje no nosso Bom Vivan, estou aqui empolgado porque estou recebendo uma grande amiga, Ana Cristina Lavrati, jornalista, empreendedora, escritora, tem na sua formação vários best-sellers do nosso estado. Ana, vamos falar um pouquinho mais desse seu último livro, porque ele é um último livro que reúne grandes mulheres do nosso estado. E por incrível que pareça, por mais que a gente faça um exercício, que a gente tente, ainda não é tão comum quanto os homens terem esse número de mulheres empreendendo e ganhando destaque na nossa sociedade. Estamos evoluindo cada dia mais, temos grandes nomes, o seu livro é uma prova disso, mas às vezes a gente tem uma dificuldade que não está no mesmo nível. Como é que foi realizar o livro, escolher que ambiente você reuniu esta sua nova obra? Eu, por ser mulher e perceber que existe assim uma identidade entre as mulheres no sentido de que tem coisas em comum e uma sensibilidades em comum, momentos em comum. É muito comum a mulher ser responsável pela mãe que está mais velha ou na época da maternidade sentir que precisa trabalhar menos. Então, assim, esses temas em comum me levaram a frequentar. De repente, eu estava frequentando a Rede da Mulher Empreendedora, a CIF Mulher, LID Mulher e por aí vai. E convivendo nesses meios, com palestras, com mulheres que deram conta, eu fiquei pensando, eu quero que mais pessoas conheçam essa história. Quando a gente vê uma mulher contando, como é o caso da Silvia Marafon, personagem do meu livro, que com 15 anos ela engravidou. 2 anos depois já ficou viúva, filha de pedreiro, e hoje é CEO de empresa de tecnologia, mas daquelas assim que eles pedem, por favor, fica aqui com a gente, eles chamam ela de camisa 10, né? Já entra fazendo gol. Então, quando a gente escuta uma mulher contando uma história assim, pensa que seria de direito que mais pessoas soubessem daquela história. Porque a mulher tem esse dom da superação e de surpreender a sociedade, né? A mulher é uma máquina de produção, tanto psíquica quanto comportamental. É encantador, o poder de vocês é muito encantador. E só que eu acho que os homens também, Léo, mas às vezes eles contam mais.
contam mais que praticam esporte, que viajam, que isso, que aquilo. E a mulher meio que leva no aspecto do que está fazendo por obrigação. Estou fazendo só obrigação, não estou fazendo mais que obrigação. Às vezes é humilde demais. Então, assim, até nas entrevistas eu tive que alfinetar algumas, porque eu dava um Google. Eu fazia a entrevista, prévia da entrevista, perguntava e depois eu dava mais um Google assim... Olha, mas eu vi que estiveste no exterior, em tal intercâmbio, fazendo tal coisa, porque às vezes a humildade pesa mesmo. E elas acham que aquilo foi simplesmente normal. E eu já considerava que foi muito especial. Então, eu comecei buscando essas mulheres que eu já conhecia a história. A sua história de vida também é um pouco assim, né? E depois eu quis fazer a ponte com mulheres que eu queria ter no livro, que são a Sônia Rez de Souza. Eu queria muito ter no livro, apesar de ser uma catarinense radicada há tantos anos em São Paulo. Mas é a mulher que comandou e desbravou o caminho da Dudalina por muitos e muitos anos. 13 anos presidente da Dudalina. E aí, Léo, foi bem o que tu falaste, a Sônia teve câncer. E ela... não costuma trazer isso à tona, porque ela não deixou de produzir, apesar de todos os efeitos colaterais do tratamento. Então, quantas vezes a gente pensa que conhece aquela pessoa o suficiente, mas só sabe de fragmentos? Hoje, com redes sociais, a gente parte do princípio que conhece todo mundo. Mas a gente só sabe o que eles tiveram interesse de mostrar, só sabe aquela superfície. Quantas mulheres estão no livro? 30? Então, são 30 mulheres e eu en passant, eu conto a minha história também pelo fato de que eu tive câncer quando a minha filha era bebê de colo. E depois enfrentei e acompanhei o meu marido que se submeteu a mais de 20 cirurgias. Então é uma coisa que exige da família inteira. Eu ficava com ele internado em Curitiba, minha filha criança em Florianópolis. Foi um momento difícil e eu transformei esses aprendizados entre a doença e a recompensa, que foi a cura, eu transformei em palestras e eu vivi na pele esse feedback. Quando eu contava a minha história, eu percebia o poder transformador. E aí não teve mais volta. Eu já tinha esse aprendizado do empreendedorismo no Sebrae, eu tinha a experiência do valor de contar uma história e eu tinha as personagens que eu queria que reverberassem. O programa está quase chegando no final, mas eu quero perguntar assim, para a gente deixar curioso, para que as pessoas tenham interesse na sua obra, mais uma história pitoresca interessante que a gente encontra aí dentro. Tem a Joana de Jesus, é filha de doméstica. E hoje é CEO de uma empresa. Ela chegou a estudar ontopsicologia, graduada em administração, mas nessa busca do crescimento pessoal, chegou a buscar formação na Rússia. E assim, muitas, assim, que é bacana mostrar essa... Hoje em dia, a pandemia exigiu tanta transformação da gente e eu quis mostrar também essa capacidade de transformação. A Fernanda Bornhausen é formada em psicologia e, de repente, virou, assim, uma referência em inovação no Brasil. Ela é conselheira da ACAT e é presidente voluntária do Social Good Brasil. Tem uma energia incrível. Eu sou fãzaço da Fernanda. Bom, atualmente, o governo do estado é comandado por uma mulher, né? Isso é um marco também para o nosso estado, para o comando de vocês, para o poder de vocês. E só para ver como essas mulheres aqui são, de fato, dinâmicas, proativas e produtivas, eu lancei o livro no dia 8 de março, Dia da Mulher. De 2021. Um mês depois, praticamente, a nossa vice-governadora já era governadora interina. A deputada federal Carmen Zanotto já era secretária de Estado da Saúde e agora a advogada Ana Blasi, secretária de Estado da Administração. Um mês depois do lançamento do livro, o quanto elas já se projetaram? Ana, eu vou te fazer uma pergunta complexa, não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas você acha que o mundo seria muito melhor se ele fosse comandado pelas mulheres? Não sei, só sei que eu dei uma mulher para o mundo, né? Sou mãe de mulher, então acho que eu dei uma boa contribuição. Essa obra, ela pode ser encontrada aonde? Está à venda em Florianópolis, na Essen Vinhos, facilidade, estacionamento na porta. Está à venda pelo e-commerce para qualquer lugar do Brasil, em loja.bioarte, que é a dona da Bioarte, essa empresa de ecomaquiagens, né, cosméticos naturais, também tem uma história lindíssima, de uma coisa meio assim,
patinho feio, sabe? Que ela se achava, tinha muita alergia, se achava feia. Hoje ela é uma mulher deslumbrante. Seu livro vai ser fonte de inspiração para nossas pautas aqui no Bom Vivan. Posso usá-lo? Léo, tens 30 convidadas para o Bom Vivan aqui, porque todas rendem um programa inteiro. Que legal. Parabéns pelo teu trabalho. Você sabe que eu sou muito fã da profissional da Ana Lavrati, da escritora Ana Lavrati, da jornalista e da mulher, né? Uma pessoa que sempre tem um sorriso no rosto, mesmo nas maiores diversidades que você passou na sua vida, você sempre chega num ambiente sorrindo, falando, propagando uma energia muito positiva, então você sabe que você mora no meu coração e aqui da emissora eu tenho certeza também. Porque a vida é um bumerangue, vai e volta. Daqui a pouco já estou ganhando sorriso também. E, Léo, você, amigo, tornou meu dia muito melhor. Ainda melhor. Que bom. Obrigada, Léo, pelo espaço. O nosso Bom Vivan vai ficando por aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar de ninguém. Não, acho que hoje eu lembrei de todo mundo. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Aproveite bem. Se você quer rever essa entrevista ou se você não assistiu desde o começo o bate-papo com a Ana Lavrati, aponte o seu telefone, a câmera para esses QR Codes que estão na sua tela. Você pode ver a nossa entrevista através do Facebook e também do YouTube do nosso Bom Vivan nas nossas plataformas digitais. Vem aí o Jornal da Band, um forte abraço e a gente se encontra no próximo fim de semana aqui na nossa queridíssima TVBV, a afiliada da Band em Santa Catarina. Tchau! A Maratona Authentic Games já começou no Continente Shopping. Venha encontrar os personagens, participe dos jogos virtuais mais divertidos e tenha uma experiência incrível com realidade aumentada, aqui no Continente Shopping. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Precisando de óculos para ver de perto e de longe? Na Óticas Carol você compra o par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E concorre a prêmios no sorteio. De longe, a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro. É Carol em dobro para cada um.